Boa noite a todos. É um prazer poder voltar a esta igreja. Eu acredito que nem todos me conhecem, eu não conheço a todos, mas já fui membro dessa igreja, passei um bom período aqui da minha vida. Deus foi gracioso comigo porque tive a oportunidade de, antes de ir para o seminário e me formar de maneira acadêmica, ter um seminário na prática. Essa igreja foi um grande seminário na minha vida, me ajudou a perceber e entender como de fato uma igreja de Cristo deve vivenciar, deve viver, como o ministério deve ser encarado de maneira muito séria. E eu louvo a Deus pelo tempo que passei nessa igreja e por poder retornar com muita alegria no coração e pedindo e suplicando a Deus que me use na vida de cada irmão durante esse tempo. Então, o tema que nós iremos trabalhar, quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno, é um tema bem intrigante, bem interessante, e de cara nos desafia a repensar a nossa maneira de enxergar o mundo, de enxergar as coisas, de enxergar as pessoas que estão ao nosso redor, de nos auto-enxergar, e também a maneira que nós enxergamos a Deus. Na realidade, todas essas relações estão em harmonia, elas estão vinculadas. Se eu consigo enxergar a Deus de uma determinada maneira, automaticamente as outras coisas vão ser enxergadas da maneira certa ou errada. Quando nós falamos de pessoas grandes, nós estamos falando aqui da influência que as pessoas que estão ao nosso redor exercem em nossas vidas. Nós nem conseguimos mensurar muito bem como os nossos amigos da faculdade, como os nossos familiares, colegas, pessoas do trabalho, como eles nos influenciam. Muitas das vezes nós nem percebemos a influência que está sobre nós, mas o meio que nós vivemos dita a moda. As pessoas que estão ao nosso redor acabam ditando um certo padrão estético, ditam muitas das vezes o que nós devemos ouvir, o que nós devemos ler. As pessoas acabam ditando até mesmo o que nós devemos sentir. A nossa própria identidade corre o risco de ser definida pelas pessoas que estão ao nosso redor. Por isso é tão importante lidar com a influência que as pessoas têm em nossa vida. As pessoas, elas também são muito influentes no que concerne às nossas tomadas de decisões. Na verdade, de acordo com o que as pessoas ao meu redor pensam, de acordo com o que familiares pensam, eu tenho uma tendência de não ir contra tudo isto e, na realidade, aceitar os posicionamentos, as ideias que me são propostas. Focar nas pessoas é perder o foco em Deus. Isto é muito importante de entender. Então, tudo que nós iremos trabalhar aqui durante esses dias é uma tentativa de fazer com que nós venhamos a entender a seriedade de enxergar as pessoas como grandiosas ou perder a visão de Deus. As consequências são drásticas em nossa vida quando nós deixamos de olhar para Deus, não conseguimos mais entender a sua grandeza, a sua magnitude. John MacArthur, um autor conhecido, creio, de todos nós, ele falando a respeito desta relação que nós temos com o próximo e com Deus, ele faz a seguinte citação: a busca pela aprovação do mundo é nada mais, nada menos que um adultério espiritual. A busca pela aprovação das pessoas é um adultério espiritual. O que ele quer nos dizer com isto? Que nós, na realidade, estamos trocando o nosso verdadeiro amor por outros amores. Nós estamos, na realidade, sendo influenciados ou se deixando influenciar por pessoas que estão assumindo a posição que só Deus deveria ocupar em nossas vidas. E isto seria um adultério espiritual, porque, na realidade, nós estamos colocando outras pessoas como senhores da nossa vida. Estamos dando as rédeas da nossa vida para outras pessoas que, de fato, não seja Deus. As consequências na sociedade disto são visíveis. Nós temos pessoas, por conta de tentar agradar outras, completamente frustradas, traumatizadas com sua aparência. Não conseguem
ter contentamento, não conseguem ter alegria na vida cristã, porque muitas das vezes se comparam e esperam muito da opinião das pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos aí algumas crises, alguns traumas que advêm justamente da opinião das pessoas. E você tem, dentre outros, anorexia, bulimia, síndrome do pânico, depressão. Sabemos que os motivos são os mais diversos, mas um deles é justamente uma tentativa de entrar num padrão, de fazer parte de uma caixa que o mundo tenta nos imprimir, que o mundo tenta nos colocar. Quebrar esse padrão, fugir desse padrão, não é simples, porque nós vivemos nesse contexto, nós estamos neste mundo, nós somos rodeados de pessoas que pensam de maneira diferente da maneira que pensamos, e ir contra esta maré nem sempre vai ser fácil, é bastante delicado. Durante esta conferência, eu escolhi um personagem para trabalharmos algumas situações onde ele vai aparecer elevando as pessoas, dando às pessoas uma grande importância em sua vida e perdendo o foco em Deus. Meu propósito não é citar esse personagem para criar uma caricatura negativa dele, até porque na Bíblia ele vai dar grandes exemplos para todos nós, mas ele possui alguns defeitos, em alguns momentos ele falhou, e nós também aprendemos muito com os defeitos dos personagens bíblicos. Eu estou me referindo a Pedro. Então nós vamos ter 4 mensagens e estaremos aprendendo algumas lições sobre Pedro, em algumas situações que Pedro vivenciou. A primeira situação está em Mateus, capítulo 26, peço que os amados irmãos me acompanhem. Mateus 26, a partir do versículo 69. Esta passagem que nós iremos ler, ela aparece nos 4 evangelhos. E em alguns momentos eu vou estar usando um evangelho paralelo para enriquecer ou dar algumas informações aqui em relação a esse texto. Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 69. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, estava Pedro assentado fora, no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, a nossa súplica desta noite, diante da Tua presença, é que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Enriquece a nossa mente, o nosso coração e molda as nossas práticas a partir da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, o que nós encontramos nesta cena, nesta narrativa, é uma passagem triste. Creio que se Pedro pudesse escolher uma passagem para apagar das Escrituras, seria esta: o momento onde ele nega a Jesus, o momento onde ele
por 3 vezes, acaba mentindo, dizendo que não conhece o Senhor. Nós temos aqui o que chamamos de tríplice negação de Pedro. E você tem aí uma sequência de atos desastrosos. A grande pergunta que nós nos fazemos é como Pedro chegou nessa situação. Pedro passou 3 anos com Jesus, aprendendo, crescendo, vivenciando com Jesus os momentos difíceis e os momentos fáceis. Como Pedro chegou a um ponto tão difícil em sua caminhada? Nesse texto, nós estamos diante de uma progressiva. Você vai notar que o texto ele caminha para um clímax. 3 negativas e o propósito é nos levar até o último momento, cria uma espécie de expectativa em todos nós. O primeiro desafio que Pedro recebe vem de uma escrava. E Pedro estava seguindo Jesus após aquele momento no Getsêmani, onde o próprio Pedro tira uma espada e corta a orelha de Malco de maneira ousada, de maneira corajosa. Jesus é preso, levado ao sinédrio, e Pedro, então, o acompanha. Vamos notar aqui estas provas, essas 3 provas, essas 3 situações que aparecem na vida de Pedro. No versículo 69, nós temos a seguinte inscrição, a seguinte acusação em relação a Pedro. Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Toda a situação chegou na vida de Pedro de uma maneira inesperada. Pedro não esperava ser confrontado por ninguém naquele momento. Creio que o que Pedro desejava era seguir a Jesus, mas de longe, como um certo espectador, uma certa plateia. Ele queria apenas constatar com os próprios olhos o que aconteceria de fato com Cristo. Sem grande envolvimento, sem grande identificação, sem grande compromisso. Ele queria apenas seguir a Jesus, de longe. Havia mais uma curiosidade dentro desse texto aqui em relação a Pedro. Pedro, ele não esperava ser confrontado, ele não esperava ter que se posicionar naquele momento. Não esperava nenhum tipo de confrontação. Muitas das vezes, isto também acontece conosco. Nós somos assim. Nós somos pegos de surpresa por colegas, por amigos, por familiares, e somos questionados a respeito da nossa fé. Nós somos levados a nos posicionar. Nós somos levados a evidenciar um compromisso, a falar a respeito daquele que nós cremos. Uma hora ou outra nós seremos confrontados pelas pessoas que estão ao nosso redor. E este é o momento, a oportunidade que nós temos de mostrar, de evidenciar quem de fato é grande diante dos nossos olhos. São momentos que surgem, desafios que aparecem, para que nós possamos de fato mostrar quem está no trono do nosso coração, quem de fato é grande no nosso próprio coração. Pedro foi reprovado no primeiro teste. Ele respondeu no verso 70, não sei o que dizes. De acordo com Lucas, a passagem paralela, esta criada que confronta Pedro, havia encarado Pedro, e a ideia ali é que ela tinha olhado de maneira fixa para Pedro, era um olhar já acusatório, ela estava tendo um olhar investigativo para saber se de fato ele era um discípulo, a ponto de então questioná-lo, a ponto de afirmar que ele de fato era um discípulo de Jesus. Essa mulher que estava olhando para Pedro, que teve a coragem de confrontar Pedro, ela o desafia, mostrando que de fato ele era um discípulo de Jesus, e no Evangelho de Lucas ele diz, mulher, não o conheço.
Em outras palavras, eu não sei do que você está falando, eu não conheço esse Jesus, eu não conheço este homem. Essa foi a primeira negação. Aconteceu diante do ouvido daquelas pessoas que estavam ali, uma confrontação, uma mulher. Nota o que está acontecendo. Nós, às vezes, lemos alguns textos da Bíblia sem entender a força desses textos. Nós estamos diante de um homem que está negando a Jesus. Nós estamos diante de um homem que está dizendo, eu não conheço Jesus. Mas há pouco tempo ele estava disposto a defender Jesus. Ele estava disposto a arrancar a orelha de um soldado. Mas agora, em momentos, horas depois, ele está afirmando não conhecer Jesus. Pedro está negando a Cristo, neste momento, como Senhor. Tudo devido àquele ambiente. O ambiente que ele estava, a situação que ele foi encontrado. No Getsêmani, ele era um dos 3 melhores amigos de Jesus. Agora, ele alega não conhecer aquele homem. Notem como é fácil defender a fé. Nota como é fácil declarar o nosso amor a Deus. Nota como é fácil ser fervoroso quando o ambiente é favorável. Repare, por exemplo, que na igreja nós não temos muitas perseguições no sentido de ter que dar a razão da nossa fé. Então, na igreja, meus irmãos, é fácil normalmente tirar a espada e cortar a orelha de quem for. É fácil cantar. Na igreja é fácil orar. Afinal, ninguém vai me reprimir, ninguém vai me questionar. Mas e na faculdade? E no restaurante da faculdade, quando eu estou rodeado por amigos descrentes, e eu paro, fecho os olhos e vou orar? Quando as pessoas estão me olhando, a ponto de dizer, que comportamento é esse? Como isso é esquisito? Na faculdade, onde muitos são ateus, a começar por vezes de vários professores, como defender ali os princípios bíblicos, defender ali o que eu creio, diante de pessoas que vão escarnecer, que vão zombar. Na família, rodeado por vezes de descrentes, que começam a beber e a brincar com a sua fé, e usam a Bíblia, e usam Jesus, para trazer escárnio, para envergonhar a todos nós. Como nós nos portamos diante de uma situação que somos levados, somos obrigados a falar a respeito da razão da nossa fé. Não se engane, Pedro também foi forte quando o grupo era favorável. Pedro foi forte quando ele estava com os outros discípulos e com Jesus. Mas quando os perseguidores chegaram, a situação mudou muito. Como Pedro fez? O que Pedro disse? Não sei o que dizes. Pedro é questionado. Pedro recebe uma pergunta em relação ao seu relacionamento com Jesus. E ele simplesmente disfarça, finge. Eu não sei do que você está falando, não estou entendendo. Eu não estou me referindo, ou não estou tentando passar para vocês, que a nossa postura diante de um descrente, diante de pessoas que nos acusam, diante de pessoas grandes aos nossos olhos, deve ser uma postura subversiva, militante, ou algo desse tipo. Mas eu estou falando de continuarmos com um coração corajoso, continuarmos ainda evidenciando a fé que temos no mesmo Deus, quer seja num ambiente favorável ou não. O que mais impressiona nessa negação de Pedro, se você notar bem, Pedro foi intimidado por uma criada, provavelmente uma moça bem jovem, e isto torna esta conduta de Pedro ainda mais difícil de ser entendida.
A palavra usada em Marcos, capítulo 14, versículo 66, a palavra que é usada para criada, pode ter o efeito de enfatizar, primeiramente, a insignificância daquela mulher na sociedade e também uma mulher muito jovem. Eu quero que você abra comigo em Atos, capítulo 16, versículo 16, para que você note como essa palavra é traduzida em Atos. Atos, capítulo 16, versículo 16. Esta palavra serva que foi utilizada aqui, esta primeira confrontação que Pedro recebe. Atos 16, 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma, o que é que diz aí na sua Bíblia? Uma jovem. É a mesma palavra que aparece lá. Porque esta palavra que está sendo utilizada aqui no texto grego tem tanto a força de mostrar que é uma serva, mas aponta também para uma adolescente, para uma jovem. Esta é a figura. O que isto significa? Significa que nós temos uma narrativa onde a ênfase sobre a pessoa que confrontou Pedro não era uma pessoa relevante na sociedade, era uma serva, não era uma pessoa provavelmente com idade suficiente para confrontá-lo num tribunal, e ainda era uma mulher. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com ainda era uma mulher? Dentro daquele contexto, uma mulher não poderia levar um homem para um tribunal. Ela nem poderia levá-lo, nem ela poderia ser testemunha oficial dentro de um tribunal romano. O que eu estou querendo mostrar para os amados irmãos é que o primeiro desafio que Pedro recebe em relação à sua fé não é aquele desafio, não é tão grande assim como nós imaginamos. Pedro é sim confrontado, alguém se levanta, Pedro não esperava, mas Pedro está diante de uma moça, serva, que simplesmente poderia ter recebido boas respostas de Pedro. Pedro perde uma oportunidade grandiosa aqui. Às vezes, isso também acontece conosco. Nós negamos a Cristo por muito pouco. Sem grandes perigos, sem grandes riscos na nossa vida, nós já negamos a Cristo. Pessoas crescem diante dos nossos olhos, muitas das vezes simplesmente porque nós perdemos a visão de quem é Deus. E pessoas que nem podem nos fazer nenhum mal. Pessoas que nem podem, na realidade, trazer nenhum dano, ou um dano grandioso à nossa vida. Às vezes, nós tendemos a ser confrontados por amigos na faculdade, por uma roda, por algumas pessoas ali que me confrontem a respeito de alguma ideia que eu tenha, e não tem grandes implicações ao defender a minha fé, eu dizer que acredito em Deus, eu dizer que de fato amo a este Deus, que Ele é grande em minha vida, que Ele é uma majestade, que Ele é sublime e soberano. Não vai ter grandes implicações, mas muitas vezes eu me calo diante de pessoas que nem podem trazer tantas consequências assim em minha vida. O primeiro teste que Pedro passa não é um teste tão grande, e ele, na realidade, reprova nesse primeiro desafio, nesse primeiro teste. Aquela escrava, aquela serva cresce aos olhos de Pedro, a ponto de Pedro não conseguir dar testemunho do seu Deus, não conseguir falar do relacionamento que ele tinha com Jesus Cristo. Pedro falha diante daquela mulher. O segundo teste que Pedro vai passar, de acordo com Mateus, de acordo com Marcos, aparece logo na sequência. Marcos e Mateus parecem nos indicar que Pedro estava desejoso de sair daquele lugar. Que após aquela primeira confrontação, após aquele primeiro incômodo, ele queria sair dali. Mas quando nós chegamos em João, parece que Pedro, após aquela confrontação, ele ainda permanece um tempo, ele passa para uma antessala, mais próxima de onde Jesus estava,
E ali, então, chega o segundo momento, o segundo desafio à sua fé. Pedro já estava agitado, e no Evangelho de Marcos, nós escutamos o galo cantar pela primeira vez. Existe uma grande polêmica ao redor do galo. Um animal, o que era este galo? Acredito que nós não vamos conseguir desvendar isso, mas eu vou dar minha opinião. Eu entendo que, na realidade, não se trata de um animal, mas se trata da trombeta tocada para mudança das vigílias, para mudança de guarda que acontecia. Então, normalmente, acontecia certos toques, certos cânticos para que a guarda romana pudesse ser mudada. E eu entendo que esta expressão está ligada, direcionada a este contexto. Não faz tanta diferença dentro da revelação, não tem implicações teológicas para nós, mas, de fato, eu penso que deve se tratar a isso e provavelmente seja essa a alusão. Se você notar, Pedro parece não escutar o cantar do galo, o ressoar daquela sirene. Jesus tinha dito que após 2 vezes que o galo cantasse, Pedro negaria. Mas a primeira sirene toca, o primeiro galo canta, e Pedro não desperta, Pedro parece estar adormecido, Pedro não lembra do que Jesus disse para ele. Ele parece estar com a consciência cauterizada, ele parece estar adormecido em relação às promessas do Senhor. O segundo desafio é justamente uma acusação. É dito, este aí é um deles. É o que o Evangelho de Marcos 14:69 nos diz. Não é uma confrontação direta. No Evangelho de Marcos, parece que há uma acusação de uns para com os outros. Este aí é também um deles. No primeiro momento, você tem um relato de uma confrontação direta para Pedro. Agora, as pessoas estão conversando, e alguém se levanta, a mesma serva, e diz, este aí é um deles. Você vai notar que no Evangelho de Mateus também tem uma confrontação direta. No Evangelho de Lucas é dito, tu também é um dos dele. Ou seja, as pessoas estavam falando entre si, ele é um dele, ou um de Jesus, e alguns estavam dizendo, este aí é um deles. Quando nós chegamos em João 25, capítulo 18, versículo 25, nós temos o seguinte, não és porventura também tu um dos seus discípulos? E em João é dito que vários empregados estavam ao redor de Pedro, acusando Pedro. Note então que a situação agora ficou cada vez mais difícil para Pedro. Antes, uma escrava, sem tanta relevância social, jovem, mulher, e ele falha. Certamente nós não esperamos que agora ele tenha triunfo ou vitória diante da confrontação. Várias pessoas estão aqui acusando Pedro. E o que Pedro faz? Pedro faz um juramento, ele jura que não conhece este homem. Eu não conheço este homem. Note o distanciamento das palavras de Pedro. Não é eu não conheço Jesus Cristo, eu não conheço o Messias, eu não conheço o Filho que veio da parte do Pai. Quando o próprio Jesus perguntou para os seus discípulos, quem eu sou? Tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Mas agora há um distanciamento na própria resposta de Pedro. Eu não conheço esse homem. Parece que Jesus não aponta tanta relevância assim para Pedro naquele momento. Pedro não consegue enxergar Jesus como ele de fato é. Nós temos uma pista interessante ao analisarmos aqui este verbo que é utilizado, o verbo negar. O verbo que Pedro, então, se utiliza. No versículo 70 de Mateus já havia aparecido este verbo já acontece ali, mas ele acontece em um outro tipo de ação e ele acontece ali em um outro tempo.
A ideia aqui é que Pedro está sendo questionado por várias pessoas. Várias pessoas estão dizendo que, de fato, estão identificando Pedro, dizendo que ele, de fato, é um dos discípulos de Jesus. E tanto o tipo de ação do verbo quanto a situação nos mostra que Pedro estava continuamente negando a Jesus. Como se Pedro dissesse, eu não conheço, eu não conheço, eu não conheço, eu não conheço. Como se diante das várias perguntas e questionamentos, Pedro agora estivesse repetindo a sua negativa, a sua negação. Algo forte, algo enfático. Precisamos notar aqui um detalhe importante no versículo 71. Mateus 26, versículo 71. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. Provavelmente você já deve ter estudado ou ouvido falar sobre essa nomenclatura, Jesus, o Nazareno. É uma nomenclatura rica, mas dentre os seus significados, nós temos justamente o apontamento de uma declaração pejorativa em relação ao próprio Jesus. Nazaré não era uma cidade tão relevante, não era uma cidade tão importante, uma cidade expressiva, e normalmente uma cidade rejeitada. E Jesus está sendo identificado com a sua cidade. Jesus, está sendo dito, Jesus é o Nazareno. Os questionadores de Pedro agora estão expressando um certo tipo de zombaria em relação ao próprio Pedro, um certo desprezo. Você é seguidor do Nazareno, você é seguidor desse Jesus, que de fato não tem relevância nenhuma, não tem grandeza nenhuma, não tem importância nenhuma, que está sendo aqui julgado para ser assassinado. Pedro estava sendo identificado como um fraco. Um fraco que seguia alguém também fraco, que causava alvoroço em Jerusalém. Note que muitas das vezes as nossas perspectivas de Deus mudam exatamente porque as pessoas acabam nos induzindo a isto. O que eu quero dizer com isso? Na primeira confrontação, nós temos uma mulher confrontando a Pedro, mas agora nós temos uma pressão grupal. Nós temos pessoas ao redor de Pedro pressionando em relação ao seu relacionamento com Jesus. E quando nós falamos de um grupo, ou a força que um grupo exerce sobre alguém, esta força é muito maior do que normalmente uma pessoa ou alguém exerce sobre outro. Nós temos agora um grupo questionando a respeito da sua fé. E um grupo, na realidade, zombando a respeito do mestre de Pedro e da sua própria identificação. Isto acontece muitas das vezes, meus irmãos, conosco, quando, em determinados momentos e situações, não somos confrontados apenas por uma pessoa, mas, por vezes, um grupo se junta e eles começam a brincar. Começa, então, aquela zombaria em relação à nossa fé. Talvez você já tenha passado por alguns momentos bem difíceis, com muitos deboches em relação à sua fé. E alguém chega para você e diz, você é crente? E começa a rir. E as pessoas ao seu redor começam a rir também. E alguns dizem, espera aí, eu não acredito que você pensa que Jonas foi engolido por uma baleia. É isso que você acredita? Você acredita nessa historinha? Você acredita nesse mito? As pessoas então começam com esse sarcasmo, com essa zombaria, nos dizendo, mesmo depois de tudo que a ciência já avançou, você continua acreditando que existiu Adão e Eva e que a partir dali a população toda existiu? É assim que você acredita mesmo em Gênesis? Daquela maneira, naquele formato? E a zombaria em relação à fé, a nossa fé em relação à Bíblia não tem limites. Você está diante
de uma universidade onde toda a visão feminista está sendo colocada e alguém te pergunta: você acredita que a mulher deve ser submissa? É isso mesmo? Você é machista a esse ponto? Patriarcalista? Na frente de todas as pessoas, com um único propósito: te envergonhar. E nesses momentos, meus irmãos, onde a Bíblia acaba sendo motivo de chacota, de zombaria, de brincadeira, muitas das vezes nós começamos a murchar e começamos, de maneira quase natural, quase que automática, a nos envergonhar daquilo que nós, de fato, defendemos e cremos e cantamos. De fato, você acredita na honestidade da igreja? Um lugar onde as pessoas só querem seu dinheiro? Talvez você já tenha escutado isso muitas e muitas vezes. E diante de pessoas rindo, zombando, brincando, apontando para o teu Deus, apontando para a tua igreja, apontando para a tua fé, e mostrando que tudo isso não passa de brincadeira de criança, de infantilidade. Como você responde diante dessa situação? Como o teu coração reage em momentos como este? É fácil nós olharmos para Pedro e dizer: como Pedro pode negar Jesus? Depois de tudo que Jesus fez, depois de tantos momentos. Difícil é não fazer como Pedro. Difícil é nos levantar diante de incrédulos e pessoas que desafiam a nossa fé e que zombam daquilo que nós cremos e dizer: é exatamente isso que eu acredito. Eu acredito na literalidade de Adão e Eva. Eu acredito na inspiração das Escrituras. Mesmo diante de tantos questionamentos, de erros, de incoerências, de discrepâncias que as pessoas levantam em relação à Bíblia, você dizer lá fora: eu creio que esse livro é inspirado. Eu creio que esse livro aqui traz a nós exatamente a mensagem que Deus quis nos trazer. Não é simples, não é fácil. Pedro falha diante dessa pressão. Pedro falha diante desse grupo que se levanta contra ele, que se levanta para tirar aquele momento como um momento de chacota, de brincadeira, de sarcasmo, identificando Pedro com um fraco, com um frágil, com alguém que estava para morrer naquele momento. Se Pedro já tinha se rendido na primeira situação, no primeiro momento, ele fatalmente cairia também. E Pedro, mais uma vez, ele falha nesse momento. E você vai notar que no versículo 73 aí de Mateus, nós temos a seguinte alegação. O perigo aumenta e é dito: sem dúvida alguma, você também é um deles. Aliás, o teu sotaque te denuncia. Não tem como fugir. Você recebe um primeiro momento, uma primeira declaração, uma primeira afirmação, mais uma espécie ainda de sondagem. Um segundo momento, algumas acusações, mas agora tem uma constatação: você é um deles. Não tem como você negar, o teu sotaque te denuncia. João informa, e é interessante isso, que nesse terceiro momento existia um empregado do sumo sacerdote, que era parente de Malco. Lembra quem era Malco? Malco foi aquele homem que estava no Getsêmani, onde Pedro ainda estava com toda a ousadia, com toda a coragem, tira a espada e corta a orelha de Malco. Nesse terceiro momento, Pedro está perante alguém que pode exercer justiça sobre ele. Ele feriu este parente deste homem. E a situação começa a se complicar muito para Pedro. Pedro agora, na terceira vez, no terceiro momento, ele respira fundo, cria coragem e diz: o meu Deus
não pode ser negado. É isto? O texto nos diz que ele negou mais uma vez. Mas você tem um intensificador a cada momento. No primeiro momento, Pedro simplesmente nega. No segundo momento, Pedro jura e nega. No terceiro momento, Pedro jura, amaldiçoa e nega. A situação vai se complicando muito para a vida de Pedro. O texto nos diz que ele se pôs a jurar com imprecações ou maldições. Eu não conheço este homem. Há um debate para sabermos quem é o objeto dessas maldições. Quem é o objeto das imprecações de Pedro. Se na realidade Pedro estava lançando imprecações sobre ele mesmo ou sobre o próprio Jesus. Quando nós falamos de imprecações, talvez você lembre dos salmos imprecatórios. Lembra disso? São alguns salmos no Antigo Testamento onde você nota o autor do salmo pedindo, por exemplo, Senhor, pega uma pedra e esmaga a cabeça do inimigo, até sair tudo de dentro. Nós até muitas vezes não entendemos bem os salmos imprecatórios, até ele, por vezes, é mal compreendido, mas fica para um outro momento lidar com isso. O que está acontecendo aqui é uma imprecação, é uma maldição. Pedro está jurando sob maldição. Eu não conheço esse homem. Imagine Pedro nesse momento. Um parente de Malco, as pessoas acusando, e ele está sendo questionado a respeito da sua fé, a respeito do seu Deus, a respeito da pessoa de Jesus Cristo, diretamente, não tem como fugir. Aquela coragem mostrada por Pedro durante o ministério de Jesus foi embora. Pedro foi completamente vencido pelo medo e declara maldições, juramento. O Deus de Pedro está bem pequenininho. E as pessoas ao seu redor, com suas acusações, com seu sarcasmo, cresceram muito diante dos olhos de Pedro. Ele agora estava longe de Deus, a léguas de Deus. Pedro não podia mais enxergar a grandeza de Deus. Ele se afastara completamente de Deus mediante essas suas atitudes. Pedro evidencia que, naquele momento, ele teve uma espécie de amnésia a respeito de quem é Jesus. Pare para pensar por um momento. Pedro viu todos os milagres que Jesus realizou. Mas por um momento Pedro esquece de tudo isso. Pedro esquece da grandeza de Jesus. Pedro esquece que Jesus estava se entregando. E ele acaba, por um momento, evidenciando que as pessoas estavam grandes diante dos seus olhos. Neste momento acontece algo muito interessante, muito confrontador. Eu tenho notado como é incrível como Deus age em nossas vidas quando nós erramos, como as Escrituras mostram a misericórdia de Deus de maneira a nos confrontar e nos colocar no nosso lugar novamente. Nota comigo Lucas 22, 61. Lucas 22, 61, dentro desse contexto, olha o que é dito lá. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente.
Note que, primeiramente, a descrição é que os olhos da serva estavam sobre ele, depois os olhos daqueles que estavam ao redor dele, várias pessoas o acusando, inclusive a mesma serva. Depois você tem agora um parente de Malco levantando acusações contra Pedro. Mas o texto encerra mostrando que o último olhar fixo nos olhos de Pedro foi o de Deus. Jesus olha para Pedro naquele momento. Pense, reflita, se coloque no lugar de Pedro. Depois de negar, depois de jurar, depois de uma maneira contínua, está até mesmo lançando maldição sobre você ou sobre o próprio Jesus, não percebendo o cantar, o soar do galo. Para pensar por um momento nos olhos do Senhor sobre sua vida, olhando para você, te confrontando. Olhos que falam mais do que palavras. Olhos que, apesar de nos mostrar e de evidenciar o nosso pecado, a nossa falha, o nosso erro, corrige a nossa visão. Porque Pedro olha para Cristo e o texto nos diz que Pedro sai dali, chora amargamente, porque ele entendeu. Pedro entendeu. Entendeu que por um momento as pessoas ao seu redor cresceram tanto que o próprio Jesus não passava de um desconhecido nos seus lábios. Mas aquele olhar confrontador mudou a vida de Pedro e pode mudar também as nossas. Pedro estava à légua de Deus com esse seu tipo de comportamento. Tem um texto interessante em Mateus 26 que talvez nos dê uma indicação do porquê Pedro chegou nessa situação de negar a Jesus. Veja Mateus 26, versículo 58. Nós não temos essa indicação direta, mas eu penso que aqui nós temos algo que pode nos nortear em relação a esse comportamento de Pedro. Mateus 26, 58. Mas Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários, para ver o fim. Qual era o propósito de Pedro? Por que Pedro estava seguindo a Jesus naquele momento? Pedro queria simplesmente ver o que aconteceria com Jesus. Pedro queria saber se de fato Jesus morreria, se Jesus seria levado à cruz. Pedro está como um curioso. E o texto nos diz que Pedro seguia a Jesus de longe. Você já notou que todas as vezes que nós nos afastamos de um objeto, esse objeto diminui? Já notou isso? Você pode estar diante, por exemplo, de um grande avião no aeroporto. Mas à medida que você vai se afastando, o avião vai ficando pequeno, diminui. Quando você, por exemplo, embarca num avião, sobe, você olha para a cidade vai diminuindo, a cidade gigantesca, imensa. Vai diminuindo. Um dos motivos de enxergar a Deus pequeno é seguir a Deus de longe. É não querer se envolver, é não querer ter compromisso. É de fato não estar num relacionamento íntimo com Deus, disposto a, se preciso for, dar a própria vida. O próprio Jesus já tinha dito: se alguém quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. O convite para o discípulo é um convite de intimidade e uma disposição de morrer se for preciso por Cristo. Mas este relacionamento frio, esse relacionamento de longe com Deus, simplesmente nos permite ter uma imagem muito opaca de quem é Deus.
Nós não conseguimos, de fato, ter um convívio, uma vivência com Deus, um relacionamento mais íntimo, conhecer os seus atributos, entender, de fato, a sua grandeza em nossas vidas, porque nós olhamos para Deus de muito longe. E a tendência, quando nós enxergamos Deus como pequeno, são as pessoas automaticamente crescerem ao nosso redor e se tornarem grandes influenciadores em nossa vida, quando não senhores do nosso coração, mandando em nossa vida, direcionando o que eu penso, o que eu gosto e o que eu faço. As consequências de Deus diminuir no seu coração são drásticas, a ponto de você chegar a se envergonhar dele, a ponto de você chegar a dizer que não conhece, que ele não passa de um homem distante na sua vida. Não pense que se afastar de Deus ou não entender quem de fato Deus é, sua grandeza, sua beleza, sua majestade, não vai ter repercussões em sua vida. Teve na de Pedro. Pedro negou a Cristo de uma maneira muito enfática, por 3 vezes, porque de fato, Pedro não conseguiu naquele momento enxergar o tamanho e a grandeza de Deus. Eu quero encerrar essa mensagem citando uma pequena porção do livro Príncipe Caspian, das Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. É uma conversa da pequena Lúcia. Se você já assistiu ou já leu o livro, você lembra da criança, a pequena Lúcia, com Aslan. Quem é Aslan? O leão. E após um reencontro de Lúcia com Aslan em Nárnia, nós temos o seguinte diálogo. Lúcia então fala para Aslan: Aslan, como você está grande? E Aslan responde: é porque você está mais crescida, meu bem. Lúcia então pergunta: e você? Não cresceu? Aslan responde: eu não. Mas à medida que você for crescendo, eu parecerei maior e maior aos seus olhos. Deus continua o mesmo. Mas é a nossa visão, o nosso amadurecimento, o nosso relacionamento com Ele, que faz com que enxergamos Ele da maneira correta, com a proporção correta. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, como nós falhamos, ó Deus, na maneira que enxergamos o Senhor. Quando nós não entendemos a Tua grandeza, a Tua infinitude, nós na realidade não entendemos nem a nós mesmos. Nós acabamos crescendo em orgulho, acabamos subindo, ó Deus, em pedestais, quando na realidade o único trono deveria ser do Senhor. Mas as implicações são maiores ainda, porque não apenas não nos conhecemos, mas também, ó Deus, quando o Senhor não tem a estatura correta, outras pessoas se engrandecem ao nosso redor, ao nosso lado. E essas pessoas, ó Deus, acabam recebendo a condição que só o Senhor deveria ter de nortear a nossa vida e de nos direcionar. Nosso pedido, ó Deus, é por maturidade, para que em nosso relacionamento diário com o Senhor possamos crescer no conhecimento que temos de Ti, que não possamos Te diminuir em nenhum momento, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas respostas e atitudes, que tudo, ó Deus, Te engrandeça, que as pessoas consigam enxergar a Tua grandeza diante, ó Deus, e por meio de nós. Pedimos, ó Deus amado, que as pessoas diminuam e que o Senhor cresça. Em nome de Jesus. Amém.